Olá pessoal, meu nome é Wilson e nessa aula nós vamos falar sobre desenho e formas geométricas, certo? O assunto ele é bem grande, tá? Eu vou tentar trazer para vocês de uma forma mais sucinta possível e um pouco abrangente também esse conteúdo. Ele é muito importante para que você consiga interpretar as formas. Além do que vocês já pegaram, que eu já soltei algumas aulas, vocês vão entender, por exemplo, que vocês interpretarem o objeto numa visão tridimensional é um passo além daquele que você começa a interpretar o desenho através das linhas. É um passo um pouco mais evoluído, onde você começa a ter um conhecimento tridimensional do objeto que você quer desenhar. Esse conteúdo ele é muito importante para quem quer conhecer o objeto para fazer a criação desse objeto posteriormente. Beleza? Então, vamos nessa? Vamos lá. Bom, o que eu trago aqui para vocês, já de cara aqui na tela, é o seguinte. O que é esse ambiente e objeto tridimensional que vocês precisam entender, sabe? Eu acredito que se vocês não tiverem essa noção que eu vou apresentar aqui para vocês agora, que é com relação a entender o que são vistas ortográficas, ortogonais, nós estamos falando aqui de desenho técnico, tá? Isso para vocês entenderem o nível que nós estamos entrando com a nossa percepção dos objetos, tá certo? É importante vocês entenderem um objeto na sua tridimensionalidade. E para isso, você precisa saber que esse objeto ele possui 6 faces, 6 lados, que são possíveis. E nós temos 3 vistas que ficam visíveis aos nossos olhos, tá certo? Geralmente num projeto a gente está falando da vista, que no caso sempre num projeto igual esse que eu apresento aqui, ó, a vista verde, no caso, ela seria a vista frontal do objeto. A vista em rosa aqui, o vermelhinho, que no caso seria a vista direita, ela seria a vista direita. Sim. A frontal a verde, a vista direita, no caso, seria a vista, no caso que nós vemos aqui nessa extremidade que fica visível para nós. E a terceira vista visível seria o amarelo, que é a vista de topo, tá? Eu coloquei as cores aqui justamente para vocês entenderem como esses objetos são vistos, né? É engraçado que quando vocês olham essa vista aqui do azul, que é a vista esquerda, e a vista direita, vocês olhando a vista esquerda, no caso desenhada ali na projeção, cubo, ela parece literalmente, ela é uma vista reta, né? Essa vista reta, ela mostra para nós o mesmo que a gente está vendo aqui numa perspectiva. Então vocês começam a perceber quais são as diferenças que acontecem, né? No caso aqui nessa vista, olha só. Podem ver esse pedaço aqui, ó, e esse pedaço aqui compõe essa lateral do azul e essa lateral aqui. Nós estamos vendo nessa vista reta. A diferença entre o azul e o vermelho é que a vista azul ela está numa vista totalmente frontal do objeto, mesmo que eu estivesse olhando um objeto totalmente de frente. Enquanto que na vista direita nós estamos vendo um objeto numa vista chamada isométrica, né? Uma perspectiva isométrica do objeto, tá certo? Esse lance de perspectiva isométrica até é uma coisa que eu quero explicar para vocês aqui, ó. Vou abrir uma página nova, porque existem, né, a vista isométrica e existe a vista chamada cavaleira, né? E elas, na verdade, se referem ao objeto que você vai desenhar. Então, se você pega aqui, por exemplo, deixa eu mudar a cor do pincel. No caso, a vista isométrica, ela é tida como um objeto quando ele está, por exemplo, de frente na sua face, né? A gente pega aqui, por exemplo, um quadrado, entendeu? A vista, no caso, isométrica, ela está a 45 graus dessa face aqui. Como eu sei quantos são 45 graus? Basta eu imaginar que eu tenho outro quadrado igual aqui, ó. O que aconteceu que acabou agora? 45 graus. Esses são os 45 graus. Então, se eu pego, por exemplo, e replico essa vista, eu tenho, no caso, essa profundidade do objeto no ângulo de 45 graus, tá? É interessante vocês entenderem o seguinte, até 45 graus por quê, né, galera? Isso aqui, ó, é um ângulo de 90 graus, então a metade dele é 45, certo? É simples essa matemática. Uma outra dica é vocês entenderem que, mas qual a profundidade que eu vou por aqui? A profundidade ela é sempre equivale à metade da parte frontal, ou seja, essa medida que eu tenho aqui, eu vou replicar ela aqui, no caso, né? E vou projetar essa medida a ponto de traçar a minha linha nessa extremidade. Essa outra vista ela também segue a mesma perspectiva. Então, para vocês perceberem, a gente fala de perspectiva isométrica
está falando do objeto visto praticamente de frente ali, né? Ó, seria isso aqui, pessoal. Então, se eu limpo aqui no caso do objeto, eu tenho apenas o sólido 3D. Vou apagar aqui rapidinho para poder vocês terem uma visibilidade da ideia como um todo, né? Então, essa daqui é a vista isométrica. Então, é um objeto posicionado de frente, porém ele está numa perspectiva, tá? Digamos, superior, né? Com uma vista lateral e superior de 45 graus, tá? Esse é um objeto numa perspectiva isométrica, tá? Para vocês entenderem o que é perspectiva isométrica, né? Objetos geralmente vistos com essa proporção aqui, certo? Muito bem. Uma outra coisa, tem a tal da perspectiva que a gente fala de perspectiva cavaleira, que ela é diferente daí. Vou ensinar vocês como é que fazem, tá? Como é que faz ela, tá? A perspectiva cavaleira, ela geralmente está sendo, o objeto ele é visto pelo seu canto, né? Em vez de eu ver o objeto de frente aqui, e a sua face 45 graus, esse aqui eu vou ver o objeto com este ângulo, em vez de estar aqui, ele vai estar literalmente de frente para mim. É muito interessante. Ele está literalmente no ângulo de 45 graus com a minha visão, né? Só ficar na camada, porque senão não vai acontecer. Bem. Aí o que acontece? Quando a gente pensa aqui no caso. Deixa eu. Tem umas linhas decentes aqui, né? Mais retinha, né? Quando a gente pensa aqui nos 90 graus, entendeu? Para nós encontrarmos a proporção para fazer a perspectiva cavaleira, precisa dividir isso aqui em 3 partes. 3 partes. Daí vão ficar 30 graus. No caso aqui, cada parte dessa. Então nós vamos simplesmente projetar essa perspectiva 30 graus, certo? Pensando que a gente está desenhando um quadrado, o quadrado então ele vai ter essa dimensão, né? Pensando nisso, o que acontece? Deixa eu ver aqui. Replicar simetricamente a linha, tá? Eu não posso seguir os 45, tem que ser 60 lá de baixo. Traçar uma linha nesse paralelo, tá? Descemos aqui os 45, se eu for aqui eu ia 45 graus, certo? Então é o objetivo dessa aula, certo? A mesma coisa eu vou fazer para o lado oposto, tá? Para outra dimensão. Então eu vou dividir também em 3 partes, esses 90 graus, e vou traçar uma outra linha aqui, certo? É interessante vocês saberem que aqui nós pegamos a metade para fazer a profundidade. Nesse caso, a mesma medida que eu utilizar de um lado, eu vou utilizar em todas as direções aí. No caso aqui da perspectiva cavaleira. Então se eu faço isso aqui, a mesma perspectiva é o oposto, no caso, né? A mesma medida, certo? E no caso aqui, também é um paralelo. Quando você entende, pessoal, que a perspectiva isométrica, geralmente ela é diferente da perspectiva do ponto de fuga, no aspecto de que ela não vai até um ponto de origem, né? Ela segue paralela infinitamente. Essa é uma grande característica da perspectiva isométrica, tá? Mesmo essa cavaleira, ela também segue, no caso, essa ideia de linhas paralelas, tá? Uma vista isométrica, geralmente, ela tem essas características. Ela é diferente de uma perspectiva com um ponto de fuga, né? Então, a gente não vai falar de perspectiva ainda. Talvez você nem saiba o que é perspectiva, tá? Você que está começando aí no desenho, fala, mas o que é perspectiva, meu pai do céu, né? Perspectiva, pessoal, é basicamente uma ilusão de óptica que é criada quando a gente observa uma série de objetos, digamos, até o horizonte, né? Quando a gente olha no horizonte, a gente percebe lá, digamos, a linha do horizonte. Todos os pontos, eles saem de um local, né? De uma extremidade. E elas vão se projetar aos nossos olhos, criando essa ilusão de objeto ser, no caso, ele tem uma profundidade. Você olha uma mesa, por exemplo, você nunca vai olhar uma mesa, ela vai estar reta, as duas partes da frente,
e as duas partes de trás ela vai estar igual, elas vão estar, parece que afunilando assim, né? Essa é a ilusão de óptica criada pela perspectiva, no caso, né? E aqui na perspectiva isométrica isso não acontece porque elas são paralelas, elas seguem infinitamente numa direção, tá? Uma coisa bem interessante, assim, que eu quero só mostrar para vocês, assim, que é uma linguagem de projeto também, a gente não vai se aprofundar, até trouxe aqui para o modo só de curiosidade de vocês, é essa loucura aqui, ó, né? A questão dos diedros, né? Nós temos aqui no diedro a primeira parte deles, isso aqui é um plano de vistas para projetos, né? Então, se você quer, por exemplo, já aconteceu comigo eu ser contratado para fazer, nossa, já fiz luminárias, por exemplo, luminárias que coloca em empresas, né? E daí eu tinha que fazer um manual técnico dessas luminárias, então eu tive que fazer toda a planta baixa da luminária, depois eu tive que fazer ela montada e depois eu tive que fazer ela renderizada para ser feita uma fotografia 3D desse material. E a parte de eu fazer o CAD dela, o projeto, eu tinha que entender um pouco desse lance dos diedros, né? Porque é uma loucura isso, mas digamos que você imagina um objeto, deixa eu criar uma camada aqui rapidinho para dar um tópico a respeito desse assunto. É como se você imaginasse que tem um objeto aqui, ó, cômico, né? Ele é cômico aqui, entendeu? E ele está, por exemplo, aqui embaixo, vai estar, no caso, aqui também. O objeto ele vai estar aqui em todas as extremidades, né? Todos os lados dos diedros, né? E daí quando você olha a batida, que a gente fala bater o projeto, né? Então aqui ele reflete essa bola e aqui na base ele reflete a parte maior e a parte inferior do nosso cone, né? Isso acontece em todos os aspectos, né? Então, no caso desse aqui, por exemplo, ele ia bater para lá, tá? O objeto ia estar, acho que se não me engano, invertido aqui. Sim, entendi. Aqui também mesma situação, eles têm as batidas deles, tá? Aqui no caso não vai dar para mostrar porque está o escondido. Porém, o interessante é o seguinte, é que hoje no Brasil nós usamos esse padrão de diedros 1 e diedro 3, que basicamente seria essa batida que vocês estão vendo, no caso, nessa folha aqui. Ou seja, o diedro 1, que é aquele da parte superior, até vou desenhar aqui de novo, no caso aqui vendo a divisão dos diedros, aqui é 1 e aqui é o 3, né? Então, essa batida aqui é do diedro 1, ou seja, nós estamos vendo a parte de cima e a parte de baixo de uma maneira muito nítida. Isso significa que o nosso diedro está posicionado nessa posição. Aqui no caso, nós estamos vendo o contrário, nós estamos vendo a parte, no caso, também a parte de cima, as duas estão nítidas para a gente. Porém, o objeto ele é invertido, ó. Aqui eu posso ver o objeto assim, aqui eu posso ver o objeto o contrário, o oposto dele, né? Essa inversão de papéis é o que define, no caso, aonde que o meu projeto vai ser, no caso, feito a prancha, né? Que a gente chama isso aqui de prancha. Então, chama isso aqui de prancha no projeto. Tem a prancha projetada para esse lado, tem a prancha projetada para o outro lado aqui, essa vertente aqui, né? Essa batida final aqui, digamos, do projeto, né? E isso é definido pelos diedros, tá? Então, quando o diedro está nessa posição aqui, no caso, ele bate, olha, acho que ele tira aqui, no caso, esse diedro, para ele estar com essa característica, também vai estar posicionado na mesma posição, porém ele está ao inverso. Ele está ao inverso desse aqui, no caso. É bem complicado explicar isso para vocês, eu teria que abrir toda uma planta, mas eu estou trazendo essa informação para vocês, justamente para poder que vocês entendam essa dinâmica do projeto, tá? Isso acontece, uma hora ou outra vocês podem ser contratados, por exemplo, para fazer um trabalho desse. E daí esse lance, quando a gente fala de vistas, vista frontal, vista topo, vista tal, você acaba tendo que pensar nela, na vista do projeto, né? Hoje a gente usa muito o Model Sheet, por exemplo, onde nós colocamos o personagem de lateral, de frente, às vezes de topo também. É legal você tentar imaginar o personagem como ele seria na vista superior, né? Eu até trouxe aqui para vocês um exemplo disso. Aqui, ó. Só desabilitar e habilitar a nossa primeira camada. Esse aqui eu chamo ele de um personagem que eu inventei, que eu criei, chamado Zud. Zud é um personagem imaginário aqui da minha cabeça, né? É bacana, mas eu nunca levei ele pra lugar nenhum, então estou mostrando aqui de primeira mão pra vocês. Ele é como se fosse um calango, um lagarto, sei lá. Nunca defini a raça dele também.
Mas o ZUD aqui eu tenho ele, no caso, uma modelagem 3D, né? E ele aparece, por exemplo, no caso aqui eu fiz um print dele, no caso, numa vista lateral. Geralmente quando você pensa na questão do Model Sheet, você vai ter uma vista sempre lateral do objeto, uma vista frontal, e percebam que esse lateral aqui é a lateral direita, né? Não é uma lateral qualquer. Essa é uma vista frontal e essa é uma vista de topo. E seria basicamente as vistas que eu teria aqui, ó. Voltando atrás, as vistas que eu teria aqui nessa projeção, tá? Então, olha que interessante, tá? Nós temos a lateral direita, a frontal e a topo. Geralmente são as vistas que você acaba tirando para fazer. Eu pelo menos penso sempre no Model Sheet dessa maneira. Então você acaba tendo essas vistas para você fazer, por exemplo, o Model Sheet e fazer também a sua modelagem 3D, porque o Model Sheet ele serve para isso, né? Serve para que você tenha o conhecimento de proporções do teu personagem, caso você queira desenhar ele em qualquer perspectiva, né? E também ele serve para caso você queira levar esse personagem para o universo do 3D e fazer uma modelagem, uma escultura desse personagem, tá certo? Então, tá aqui um exemplo de como você aplica isso nos seus personagens, tá? E para nós entrarmos nesse mundo do 3D, agora que vocês entenderam que tem esse lance de vistas, eu trouxe também algumas características aqui, algumas formas geométricas com algumas características. Então, por exemplo, eu trouxe aqui a questão da esfera, tá? Então, nesse primeiro quadro, ele não obedece esse plano de vistas, aqui eu trouxe, no caso, uma vista isométrica, tá? Porém transparente. Aqui eu trouxe uma vista que pode ser tanto superior, pode ser qualquer lado, aqui por ser um círculo, né? Aqui é uma vista reta, um ângulo, uma vista reta, ela pode ser uma lateral direita, uma esquerda, uma superior, por se tratar de um círculo, ela tem dessas características. No entanto, pessoal, é interessante chamar a atenção aqui nesse modelo. Esse modelo está em perspectiva isométrica. Vocês observam que os pontos, essas mesmas hastes que atravessam o meu objeto aqui, elas estão vistas aqui em outros ângulos. Então aqui é como se ele atravessasse, no caso, um pontilhado aqui, né? Dentro do meu objeto. Por isso que eu trouxe essa vista transparente dele, para vocês entenderem como ele funciona aqui na prática, na sua transparência. Então, aqui, se eu criasse um círculo, aqui em volta dele, né? Basicamente, essa parte estaria por fora. Se eu fosse pintar aqui, por exemplo, né? A parte que seria preenchida, né? Vamos assim, vamos fazer uma sombrinha aqui rapidinho, só para ilustrar. E aqui ela entraria justamente aqui, ó, como está acontecendo nesse fato, ó, ela entraria aqui, ó, aqui na minha bola, e essa parte então ela não existiria, ela seria totalmente apagada porque ela estaria dentro do círculo, tá? Isso é interessante, pessoal, para vocês começarem a entender as formas básicas, como um círculo, por exemplo, como seria esse círculo na sua tridimensionalidade, sabe? E até é interessante porque você começa a... Eu gosto de tentar pensar nele como uma malha. Tá? Todo objeto eu tento imaginar ele como uma malha construtiva, então é como se eu estivesse vendo esse objeto dessa maneira, tá? Quando você começa a entender esse objeto com esse volume, entendeu? Você começa a trazer esses volumes, por exemplo, para cá, ó. Então aqui nós estamos trabalhando esse conceito aqui, ó. Olha só que interessante. Aí daqui ele vai se encontrar aqui, ó. Isso facilita pra gente depois, pessoal, a intenção de você colocar uma sombra. Por exemplo, se uma luz bate aqui, por exemplo, nessa área, essa área ela está, digamos, aqui, ó. A área está aqui, ó. Porque agora eu estou vendo o objeto na sua lateral. Então, se ele pega nessa lateral aqui, é como se ele pegasse nessa lateral aqui, ó. Percebam? Essa mesma linha que eu fiz aqui seria essa mesma linha que eu estou traçando mais forte aqui, ó. Porém, aqui eu estou vendo numa perspectiva isométrica, tá certo? O meu círculo, então eu consigo pensar nos seus volumes para sombrear. Então aqui, por exemplo, seria uma sombra mais escura, tá? Estou usando um pincel duro aqui, pessoal. Aqui. Tira um pouco. Aqui eu estou pensando numa sombra mais dura e aqui eu penso numa sombra mais clara. Ela vem suavizando o objeto até chegar na sua parte iluminada. Então, a gente consegue entender aonde que a luz está projetando de fato, sabe? Isso é bem interessante, certo?
Isso, entendendo o objeto 3D, você consegue ter essa visão, tá? Eu trouxe várias formas aqui para a gente conhecer elas, né? Em suas vistas, no caso aqui pega, por exemplo, uma pirâmide, né? Uma pirâmide, é interessante quando vocês pensam nisso também, acho que um outro nome novo que eu quero que vocês aprendam, é que todo objeto tem o que a gente chama de pivô. Pivô, no caso aqui do círculo, nós estamos falando desse pontinho aqui no centro, tá? Ponto aqui, ó. O pivô central dele. É desse ponto central que parte todas as linhas que são aqui, ó. No caso, esse ponto, onde parte todas as linhas que formam minha esfera tridimensional. Vocês podem observar aqui no caso da pirâmide, que esse pivô ele se encontra na base da pirâmide. Isso é muito importante quando vocês pensam em manipular um objeto. Porque olha só o que eu fiz aqui nesse exemplo da pirâmide, onde eu tracei aqui a transparência dele, né? Vocês percebem que eu tracei a transparência? É como se eu quisesse encontrar o pivô central dela. O pivô dela está bem aqui, ó. Que é exatamente o centro. E centro ele está na base. Tá? Isso é importante vocês entenderem, porque quando vocês pensam, por exemplo, em desenhar uma pirâmide, digamos, vamos pegar ela aqui numa perspectiva também, pensando no isométrico, ó. Seja até no ponto de fuga. Pode ser com ponto de fuga, tá, pessoal? Mas, ó, vocês entenderem essa base para projetar a pirâmide é fundamental. E daí aqui vocês conseguem entender aonde está a ponta. Vamos dizer que eu queira desenhar ela aqui agora, reto, mas, ó, consegue então imaginar as extremidades dessa pirâmide de uma maneira muito fácil. Se eu pegasse, por exemplo, aqui numa perspectiva com ponto de fuga lá, digamos que ela se projetasse para cá, ó. Legal vocês brincarem com isso, tá, pessoal? E a base dessa pirâmide fosse isso aqui, ó. Onde eu encontro o topo da pirâmide, né? Olha só que interessante. Olha a dica aqui para vocês, tá vendo? Então, eu entendendo onde está o pivô dela, eu consigo traçar, no caso, as linhas, as extremidades, entendeu? Essa linha ficou meio torta, acho que ela é um pouquinho mais para cá, mas vocês entenderam, acho, a minha sugestão, tá? Então, entender onde está o pivô de todas as formas geométricas é fundamental para vocês entenderem onde está o centro dele, onde está a linha central, o eixo central desse objeto tridimensional, tá? Com isso vocês conseguem pensar nele de outros ângulos, né? Então, pessoal, continuando, no caso aqui eu trouxe também o cubo. O cubo é um objeto muito fácil de vocês entenderem, porque seja na vista de topo, seja na vista lateral, frontal, superior, enfim, qualquer lado, qualquer vista dele, ele vai ser igual, porque ele é quadrado. Se ele fosse um retângulo, ainda daria diferença em alguma extremidade, porém aqui no caso não é isso que acontece, tá? Outro objeto que eu trouxe também para nós fazermos uma avaliação é o tubo. O tubo é interessante porque na vista que seja essa vista aqui, que seria uma vista lateral, frontal ou traseira desse objeto, ele parece um quadrado. O que traz essa aparência de tubo são pensar na malha dele. Quando você pensa na malha do tubo, você entende que ele é comprido aqui, né? Ele não é uma parte sólida, mas que ele é arredondado. Vocês podem ver que os espaçamentos das linhas eles vão diminuindo. Significa que ele vai se arredondando, ó. Essa que é a ideia. Certo? Essa diminuição aqui dos traços, quando vai chegando aqui na lateral, ele traz essa característica de arredondamento, tá? A forma, ela vai envolvendo ali, né? Aqui nós temos a vista superior e a vista isométrica desse objeto, né? Essas linhas que nós vemos aqui, ó, elas apareceriam nessa extremidade, por exemplo, e aqui dentro também, tá certo? Aqui tá faltando um detalhe, tá, pessoal? Por ser tubo, ficou faltando eu desenhar aqui o orifício, que é esse orifício aqui, ó. Ele é esse orifício aqui. Beleza? Muito bem, outras formas que eu trouxe aqui para a gente poder dar uma analisada, uma estudada, são, por exemplo, o cone. O cone ele é muito parecido com a pirâmide, tá, pessoal? Ele é interessante vocês pensarem o seguinte, olha só. O caso aqui do cone, né? Eu até trouxe um desenho que eu já havia feito aqui, ó, para adiantar. Olha só. Desse exemplo, vocês percebem como é importante a base, ó. A base ela é fundamental. Você entender onde está a base, onde começa o pivô. Esse pivô, onde ele sobe, marca para mim toda essa dimensão de onde está o cone ali, né? A projeção dele, tá certo? Muito bem.
E detalhe, a malha dele, por ser um cone, ela sai do ponto de origem no topo e ela desce nas suas extremidades de maneira igual, uniforme, envolvendo toda a base dela, né? Uma outra forma que eu trouxe para a gente tomar conhecimento é no caso aqui, o cilindro, né? O cilindro ele é igual ao tubo, acho que não tem muito o que falar. A diferença é que o cilindro ele é fechado, tá? Deixa eu ver se eu trouxe aqui alguma coisa, ó. Aqui eu trouxe alguns desenhos também. O cilindro ele é fechado na parte superior, né? Ele não é aberto. Uma outra característica que eu trouxe aqui nesse grafismo que eu já tinha feito antes, no estudo, é que aqui a base, a parte atrás dele, ela corresponde à mesma dimensão. Então a mesma distância aqui e a mesma distância aqui, ó. Ou seja, se eu fosse criar aqui esse cilindro de novo, a mesma altura aqui, né, no caso, ó, seria a mesma dimensão aqui também, a mesma dimensão, tá? É isso aí. Porém, vocês podem brincar aí agora, pessoal, de fazer um copo na casa de vocês. Faz um copo de plástico, pega aí, por exemplo, eu tenho esse copo aqui que ele é maior na parte superior e menor na parte inferior, dá pra brincar também, tá? Isso é bem legal e vale muito a pena. Porém, você pensa o seguinte, a mesma medida que tá aqui, por mais que aqui em cima seja um pouco maior, ele vai ter as mesmas dimensões, tá? Estão vendo que eu estou desenhando sem me preocupar com a medida exata, a linha reta. É bacana, tá, pessoal? Tentem soltar as ideias de vocês, tentem estudar o objeto, tentem se preocupar com a proporção nesse momento, tá? Depois vocês vão fazer a linha reta, vocês vão traçar as medidas exatas para cada lado, entendeu? Vocês vão pensar que essa medida é igual a essa, pelo menos aqui na extremidade da altura. Depois, na hora que vocês forem fazer o refinamento do desenho. Porque o desenho, você tem que entender, assim, nós estamos trabalhando muito o conceito da primeira etapa do desenho, né? Que é, no caso, a observação, tá? Então, quando você tenta entender o que você observa, você deixa a mão fluir com linhas soltas, a linha contínua, que eu gosto de falar, que é basicamente uma das técnicas que eu utilizo no curso, é você tentar deixar as suas ideias fluírem através da linha contínua. Então, deixa as ideias acontecerem, tá? Depois vocês vão, numa segunda etapa, corrigindo o desenho, beleza? Muito bem. Outras formas que eu trouxe aqui para nós foram, por exemplo, o prisma, tá? O prisma ele é muito interessante, eu até também tenho, acho, um desenho dele aqui, ó. Para vocês entenderem esse vídeo aqui, eu tô regravando ele, tá? Por isso que eu gravei só até a metade, daí eu tive que... Perdi a outra metade, por isso eu tenho aqui salvo essas imagens, né? Mas vou aproveitar elas de novo. Olha só, o prisma, que se nós conseguimos imaginar a parte inferior atrás dela e traçar aqui uma linha, eu consigo descobrir aonde está o seu pivô. Pivô, a distância daqui até aqui é a distância daqui até embaixo. Ou seja, é assim que eu consigo entender aonde está o meu prisma aqui, ó. Se eu fosse, por exemplo, fazer um cone, olha que coisa legal, um prisma cônico, né? Cômico, sei lá se existe essa palavra. Eu vou descobrir onde está o pivô dele, preste atenção. A distância até aqui seria a distância até embaixo. Ou seja, eu teria o meu prisma aqui. É claro que ele está numa perspectiva muito reta. Agora vamos tentar calcular uma perspectiva mais isométrica aqui desse objeto, tá? Deixa eu criar uma aba nova. Vamos pegar ele numa perspectiva bem isométrica. Como assim, bem isométrica? Essa de 45, ó. Então a mesma distância, está aqui, melhor no círculo aqui. Estou fazendo como se fosse um cone, até para não seguir esse padrão do prisma que é quadrado. Poderia ser quadrado, seria bem mais fácil. Tá? Eu estou complicando a minha vida aqui, né? Porém, eu quero explicar para vocês que a mesma distância que tem aqui é a mesma distância que vocês vão pôr aqui também. Então, ou seja, quando vocês pensarem em traçar a extremidade aqui do nosso prisma, detalhe, ó, é a vista dele, tá vendo? Ó? No caso, né? A parte inferior seria essa daqui. Perspectiva correta, né, pessoal? Para vocês entenderem. E daí vocês começam a entender, então, esse lance de projeção, né? É legal. Apagando todo mundo. Tem aqui a ideia desse prisma, né? Que esse prisma, ele, no meu caso aqui, eu tô fazendo ele assim, pessoal. Ele é cilíndrico, tá? Ele não é um prisma reto, não é um prisma com faces, não com faces
poligonais, assim, retas, né? Ele é um prisma com faces, no caso, cômica, né? Como se fosse um cone, né? Certo? E aí nós temos esse resultado. Porém, eu estou fazendo isso com um exemplo diferente para vocês entenderem como que é calcular a parte inferior aqui, ó. Podia ser um prisma quadrado, eu fiz um prisma cômico. Nem sei se existe, mas é legal você tentar brincar com isso também. Por último, pessoal, eu trouxe aqui o nosso amigo, o torus. O torus, cara, é uma das formas que a galera tende vamos dizer, não vou dizer complicar mais, tá? Não é essa a palavra, mas tende a ter mais confusões, assim, tá? Eu até trouxe aqui alguns estudos, ó. Porque o que o nosso cérebro faz? Eu vou refazer eles de novo. Eu trouxe aqui, ó, tem alguns desenhos que eu fiz. Eu vou fazer tudo de novo. Esse aqui eu acho que vale a pena pegar e começar do zero para vocês entenderem. O que acontece? Que eu estava dizendo, já disse uma vez, agora eu vou dizer de novo. O nosso cérebro, quando vocês olham um objeto, principalmente aqui no caso a nossa rosquinha, que o pessoal fala que é a famosa rosquinha, né? O nome é torus, tá, pessoal? O que acontece? Nosso cérebro ele tende a dizer isso aqui pra gente. Quando você não pensa com o lado direito, mas com o lado esquerdo, ele vai fazer isso aqui, ó. É isso aqui que ele faz. Então ele até imita aqui as distâncias, que seria uma vista isométrica, beleza. Porém, ele dá esse acabamento aqui no canto, ó. Tenta enganar a gente. Porque ele não compreende, ele dá um curto-circuito ali. E aí, no caso, o que acontece? Não está tão errado, porém o cérebro do lado esquerdo ele tenta pensar de uma maneira muito racional, sabe? E é isso que atrapalha. Então, esquece o racional inicialmente, não tenta entender, tenta olhar. Olha e você faz o que você está vendo. Vai entender que você vai observar que tem isso aqui, ó. Geralmente. As linhas que são meio estranhas para quem observa, mas basicamente você começa a compreender então esse objeto ele é roliço, ele é circular e ele faz isso aqui, ó. Se tiver dúvidas, traça um barbante, sei lá, pega pega uma tampa, não sei, uma aliança, pega uma aliança, traça linhas, observa ela em perspectiva, fotografa e vira. Conseguem fazer isso em casa de vocês com objetos da casa de vocês. Isso é legal, tá? Vocês têm que aprender a fazer isso. E daí nossos olhos então veem isso, tá? Então, quando vocês passam a entender formas, tá? Vocês passam a compreender até onde estão as sombras dela. É legal, o volume, né? É bacana. Então, o grande segredo é tentar primeiramente desenhar o que você está vendo. Depois você tenta entender, porque uma vez que você compreende ela numa forma tridimensional, através da observação, o seu cérebro do lado esquerdo vai falar, agora eu saquei, agora eu estou entendendo de verdade. E você passa a ter um outro olhar sobre os objetos. E é esse outro olhar que você tem que aprender com esse exercício, tá? Isso é um exercício. Não adianta vocês pensar que só assistindo o vídeo vocês vão se dar bem. É legal vocês colocarem em prática realmente, prática mesmo, tá? Na casa de vocês, ó, peguem objetos e vão fazer o seguinte, presta atenção. Vocês vou criar aqui novamente uma página em branco, vou apagar esse daqui. Vocês vão observar objetos como esse mouse aqui, ó. Esse mouse é um objeto complexo, por quê? Porque ele tem a parte aqui de um tamanho, a parte inferior de outro. Você olha ele aqui numa vista reta, você vê uma coisa. Então você vai literalmente brincar com isso. Então olha só, vou traçar aqui o meu mouse. Tá? Ele é esse aqui, certo? Vista superior, uma vista lateral, perfil. Ele tem uma divisãozinha baixa aqui. Aqui é mais baixo, aqui é mais alto e ele faz basicamente isso aqui, tá? Uma vista frontal, tá legal, uma vista de frente, tá? Ele tem essa base e daí ele arredonda aqui. Aqui também, aqui tem uma linha. É isso aqui, galera. E o que acontece? Coloque ele numa mesa, numa altura X abaixo dos seus olhos, no ângulo que você deseja, e você vai ter então aqui essa ideia de perspectiva com 45 graus aqui, ó. Tentem pensar nela com 45 graus de fato, tá? Porque daí isso facilita muito vocês, tá? Aqui 90 graus. O que acontece? Agora, aqui eu fiz uma linha meio doida aqui, ó. Traçou sozinho, tá?
mais para cá. O que acontece, pessoal? Eu tenho aqui a base. Essa base ela tem uma medida igual para cada lado. Entendeu? A mesma medida é aqui na frente, é igual. Tá? E ela vem até aqui. Eu vou simplesmente fazer o desenho da parte superior. Vou desenhar a base. Ok? É legal vocês entenderem também que existe uma linha no meio, ó, aqui, ó, no centro, tá? Vocês vão desenhar a base tranquilamente. Eu sempre gosto de começar pela base quando eu olho um objeto tridimensional, porque daí você começa então a subir as partes, ó, você começa a subir as extremidades, certo? O que acontece? Quando eu subo essas linhas aqui, ó, eu estou fazendo essa parte da altura, ó, estou desenhando isso aqui, então ela tem alturas diferentes. Na primeira, ela é, aqui no caso, ela é mais baixa e na última aqui atrás, ela é mais alta. Então simplesmente eu vou, ela nem é tão alta assim, acho que ela é mais ou menos, pegando aqui, e aqui seria o dobro. Tá? Basta medir, tá pessoal? Ó, essa medida aqui ela dá 75%, então aqui, se aqui é igual, beleza? Eu vou subir só um pouquinho, tá certo? E essa medida então eu vou levar ela para lá, vou levar uma medida reta aqui, ó. Essa medida ela vai descer para cá, fazendo a ponta, e vai descer aqui, fazendo a parte de trás. Olha que interessante, tá pessoal? Nós começamos então a desenhar o nosso mouse. Isso de uma perspectiva correta daí. Ok? Muito bem, seria basicamente isso, eu acho. Então é só apagar as linhas, ó. Eu tenho aqui o mouse desenhado. E o bacana de você entender o objeto dessa forma é que você começa a perceber a sua estrutura, vamos dizer, de malha, né? A malha do objeto. A malha do objeto é uma das paradas mais legais e mais importantes que vocês precisam entender para traçar, digamos aí, até pensando aqui na base, tem essa linha da base, ó, esqueci. Pensando na malha, vocês conseguem entender o objeto em sua tridimensionalidade. Isso permite que vocês coloquem a sombra nos lugares corretos também. Quando você entende o objeto como uma malha construtiva, que a gente fala, fica muito mais fácil para vocês compreenderem esse objeto na sua tridimensionalidade. E a malha construtiva ela não é um negócio difícil não, ó. Vocês estão vendo que eu estou riscando aqui de uma maneira muito linha contínua, né? Para entender como é que é o volume desse objeto. Fica mais fácil na hora de eu aplicar uma sombra, tá? Um outro objeto que eu trouxe foi esse objeto aqui, ó. Esse objeto, ele é da minha caneta aqui, ó. Ele é o meu porta-caneta. Quem tem uma mesa dessa aqui sabe do que eu tô falando. Mas olha só, a ideia aqui é o seguinte. Eu vou criar uma nova camada para desenhar esse objeto. Primeiro passo, vou desenhar ele numa vista superior. Tá? Ele basicamente tem aqui algumas características, tá? Agora eu vou desenhar ele na sua vista perfil. Então ele tem aqui a parte maior em cima. Tem um risco aqui. A parte de baixo. E daí ele é mais cômico, não é tanto assim, mas eu estou exagerando. Depois vocês podem medir. E tem a parte da sua vista, que no caso ela é totalmente reta. Tá? Feito isso, pessoal, vou colocar esse objeto aqui numa perspectiva que eu possa observar. Vou traçar aquela ideia de perspectiva com 45 graus. Ok? Pegando aqui, no caso, a base, né? 45 graus ali, ou 30 que seja. Pode ser o de 30 também, não tem problema. Vou traçar aqui também. Vou traçar ela para o outro lado. Ok? E agora eu vou desenhar esse objeto. Então, na base, aqui eu tenho, no caso, a minha elipse. A parte superior é um pouco maior. Eu posso conectar os seus lados. Certo? Ficou meio alto, tá? Eu posso simplesmente eu acho que ele é mais ou menos né? Não é tão alto, pessoal. Beleza? Tudo bem. Então aqui eu só refaço, no caso, as linhas. Certo? Ficou meio estranho. Esse objeto, ele tem uma outra linha que passa aqui, ó.
E esse buraco aqui no meio, ele é mais baixo, ele tá bem aqui assim, ó. Tá? Vista transparente, tá? Estamos falando dessa abertura. Essa abertura aqui é um buraquinho menor. Ele vai ser bem assim. Esse objeto tem esses cortes aqui na lateral, tá? Eu poderia colocar esse corte bem aqui, ó. E, é claro, olhando aqui, ele estaria esse lá. Olha só que legal, pessoal. Você consegue, então, pensar num objeto de uma forma tridimensional também. Tá legal? Isso é bacana, tá, pessoal? Porque daí vocês começam a brincar, entendeu? Na casa de vocês aí com tudo que vocês têm em casa, tá? Começa a brincar aí com escova de dente, começa a brincar com a xícara do café da manhã, começam a brincar com tudo quanto é objeto que vocês conhecem no cotidiano de vocês. Isso ajuda vocês a entenderem as formas e quando vocês precisarem criar elas ou precisar olhar e reproduzir, vocês vão ter a habilidade, porque vocês vão estar treinando a habilidade de olhar e fazer à mão, ao mesmo tempo que vocês vão estar, no caso, treinando também a capacidade criativa de vocês. Tá legal? Então, pessoal, acho que não tem, ainda não acabou não, tem mais coisa, ó. Eu trago aqui uma outra dinâmica, que é pensar em formas orgânicas. Isso aí é uma última atividade que eu quero passar para vocês que eu acho sensacional. O que acontece? Eu tenho aqui nosso amigo Batata, beleza? O que eu fiz aqui, ó? Eu até tinha feito já antes, vou fazer de novo aqui para vocês entenderem. Quando você pensa, por exemplo, num objeto igual o nosso amigo Batata, é legal vocês fazerem fotos do que vocês estão desenhando para vocês entenderem aqui a sua tridimensionalidade também, ó, a sua malha construtiva, tá vendo? Entendeu? Vocês vão entender a malha construtiva do objeto para modo que vocês consigam trabalhar, por exemplo, os valores de sombra. Tipo, eu sei que aqui tem uma sombra, tá vendo? Até porque tá aparecendo na minha batata, mas ó, consigo entender até onde essa sombra começa a desaparecer, porque às vezes a luz tá vindo nessa direção, ela tá pegando aqui o objeto, tá certo? Então eu consigo compreender essa tridimensionalidade do objeto, tá? Eu tô falando ali, mas o certo é aqui. Beleza? Uma outra coisa, é legal vocês brincarem com malhas com objetos. Eu adoro fazer isso. Tô perdendo meu tempo ali à toa, eu gosto de riscar de uma forma qualquer. Então penso que essa forma, ela tem essa estrutura aqui, ó. E daí eu começo. Começo a criar a malha construtiva. Eu fazendo isso, pessoal, o que eu estou fazendo? Eu estou entendendo os volumes desse objeto. Quando eu fosse fazer uma sombra, eu sei que se a luz vem, sei lá, daqui de cima, eu sei que essa luz está pegando tudo aqui, então toda essa parte aqui embaixo, ela tem sombra. Justamente porque eu estou entendendo a malha. Pode ter que ter uma sombra também. Tá certo? Então você entende os volumes do objeto. Aí você faz qualquer coisa. Ó, pode fazer um objeto, no caso aqui não rolou. Você vai fazer um objeto, vai criar a malha construtiva dele, ó. É legal você fazer assim de uma forma muito solta, para você entender como seriam os volumes dela. Formas bem irregulares, ó, formas bem irregulares, ó. Parece com a primeira. Sei lá, vamos fazer diferente. Ó, algo bem. Uau, essa vai ser desafiadora, hein, pessoal? Eu marco aqui os pontos, que seriam as linhas do pivô, né? Ó, pensando que aqui é um pivô, seria outro pivô. Essa linha ela vem para o centro, outro pivô, certo? Essa linha ela vai para lá. Então você começa a imaginar essa malha, ó. Imaginar essa. Começar a entender como essas linhas elas podem, no caso aqui, se vincular de uma maneira orgânica, tá? Vocês começam a compreender a estrutura aqui de uma forma totalmente diferente, né? Sabe, aqui tem mais linhas, aqui tem menos linhas. E é basicamente isso. Começam a compreender esse objeto de maneira totalmente
inovadora, totalmente nova. Entender a estrutura dela tridimensional ajuda vocês também a criarem seus próprios personagens, ajuda vocês a manipularem as estruturas, né? Quer ver um outro exemplo legal? Isso aqui eu gosto de fazer isso justamente porque às vezes você pega aí para desenhar uma árvore, né? Tem lá um galhozinho, por exemplo, tronco. Aí você não quer entender por que isso acontece, ó. Acontece por causa disso, ó. Tem aqui um ponto, ó, e esse ponto ele sai, tá? E constrói uma malha. E aqui tem uma malha também, que respeita uma outra estrutura, ó. Então esse aqui realmente está dentro dessa malha aqui, ó. Isso ajuda, pessoal, vocês pensarem, por exemplo, como vai ser a sombra do objeto. Às vezes, onde está a sombra desse objeto? Para compreender por que alguns lugares tem sombra e outros não. Uma árvore, ó. Brincar com isso aí. Isso é muito legal, tá? Um galho aqui. Pode traçar para qualquer direção. O importante é você entender o ritmo das linhas. Elas formam, no caso, para traçar esse objeto. Ok? Nós estamos fazendo tudo na base do esboço ainda, do sketch, tá? Mas é justamente para vocês brincarem. Brinquem com as coisas na casa de vocês, treinem, explorem. E eu acredito que vocês vão se desenvolver bastante com esse exercício. Porém, a grande sacada é tentar agora evoluir um passo daquele que eu já tinha passado, que era olhar as coisas como formas, como linhas, tentar transformá-las em formas primitivas básicas. Agora a gente vai tentar transformar isso em uma forma tridimensional, beleza? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!